Oi! Hoje é dia de estreia aqui no projeto Contos do Meio-Dia com uma nova coletânea, dessa vez com histórias de Agatha Christie, com o seu livro Três Ratos Cegos e Outros Contos. Sim, a Dama do Crime está entre nós. O frio era muito intenso. O céu estava escuro e carregado de neve. Um homem, trajando uma capa escura, com o cachecol enrolado em volta do rosto e o chapéu puxado sobre os olhos, chegou pela Curver Street e subiu os degraus do número 74. Ele apertou a campainha e ouviu seu ruído estridente no porão abaixo. Assim começa Três Ratos Cegos, escrito por Agatha Christie, que conta a história de um jovem casal, a Molly e o Giles. E vamos contextualizar onde começa essa narrativa, 1950, ou seja, recentemente acabou a Segunda Guerra Mundial, então, lá na Inglaterra, o mercado não anda muito bem, e isso é preciso ser destacado porque exatamente agora, o casalzinho que não tem lá muitos recursos, mas teve uma boa surpresa. A tia da Molly, a Elizabeth, acabou de falecer e deixou uma boa herança para ela. Na verdade, deixou uma hospedaria para ela. E aí começa a dúvida do casal, né? Ficamos ou não ficamos com esse tipo de negócio? Será que rende alguma coisa? Na verdade, eles pensaram simplesmente vender o prédio da hospedaria. Mas, como eu estava dizendo, o mercado está todo retraído por causa do fim da guerra. Então não é negócio, ninguém vai querer comprar aquela casa, uma casa já antiquada. Então talvez seja melhor realmente tocar esse negócio para frente. E foi o que o casalzinho de jovens fez, ali na casa dos seus 20 e poucos anos. Botaram anúncio que estavam recebendo hóspedes. E disso, 4 pessoas já fizeram reservas meio que imediatamente. Eles ficaram contentes, pelo menos poderiam ganhar alguma coisa. E principalmente, a gente precisa lembrar que não é uma época muito boa, o inverno está caindo ali naquela região da hospedaria e fatalmente eles vão ficar ilhados ali, pelo menos, né, ilhados, mas com hóspedes dentro. O problema é que, nessa abertura que eu acabei de ler para vocês, ali é o começo de um assassinato. Sim, não vou especificar exatamente o que acontece, mas eu posso dizer que aquele crime não é o único, porque na hospedaria, aquela hospedaria que está ilhada por neve por todos os lados, sim, também vai acontecer um outro crime que está relacionado ao primeiro. Temos talvez aí uma questão de assassinato em série. Mas o que vai acontecer com esse casalzinho? Bom, não vou dizer, né, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. E antes de qualquer coisa, deixa eu fazer um convite. Como começamos uma nova coletânea, eu convido vocês para lerem junto comigo todas essas histórias aqui da Agatha Christie. Aqui dentro temos 9 histórias, ou seja, a de hoje e mais 8 que vamos, claro, analisar nas próximas 8 sextas-feiras seguintes. Sempre no mesmo esquema do Contos do Meio-Dia, onde dedicamos sempre uma resenha separada para cada uma das histórias. Portanto, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês poderem adquirir esse livro através da Amazon. Lembrando, se vocês fazem a compra através desse link, eu ganho aquela comissãozinha de vendedor e isso ajuda muito o canal a crescer. Jabá feito, vamos então a essa história da Rainha do Crime. Uma boa história, aliás, um texto famosíssimo da Agatha Christie. Não sei se vocês sabem, esse texto aqui ele é encenado há muito tempo. Aliás, desde 1950. Já passou de 25 mil apresentações. Isso foi lá no ano de 2012. Hoje, que estamos em 2019, muita coisa já deve ter colocado aí nessa conta, com certeza. É uma peça muito tradicional lá de Londres, onde é meio que combinado, né? Todo mundo que assiste a peça, ao final, né, os atores convidam o público a nunca revelar qual é o desfecho dessa história. Mas mesmo tentando manter todo o mistério aqui do final dessa peça, ou desse conto, vale dar umas pitadas a respeito da história. Aquele primeiro crime que acontece, que tem a ver com aquele texto de abertura do conto que eu li para vocês, é um assassinato de uma mulher. No local do crime, aliás, pregado no próprio vestido da vítima, há uma cartinha onde há uma indicação, sim, o próprio assassino
deu uma dica de que haveria uma próxima vítima. É por isso que a investigação se desloca para a hospedaria do casal Molly e Giles. Literalmente, há um endereço ali da hospedaria, como também havia o endereço naquele mesmo bilhete lá daquele crime. Aliás, o endereço está dito também nesse texto que eu falei para vocês. Ou seja, é uma coisa também meio comum de alguns assassinos também dessas histórias policiais, né? Ele dá dica, ele fica brincando com os investigadores para ser pego também de uma certa maneira. Então é sempre uma coisa de gato e rato, né? Eu dou uma dica para vocês me pegarem, mas também ao mesmo instante, se eu for muito esperto, vocês nunca me descobrirão quem eu sou. E aliás, no certo pedido da própria autora, esse conto que a gente está vendo aqui não é muito conhecido lá na Inglaterra, porque ele só pode ser publicado depois que passar 6 meses da peça não estar mais em cartaz. Como ela nunca saiu de cartaz desde 1950, por enquanto não foi publicado lá no Reino Unido. Mas nos Estados Unidos já foi publicado numa coletânea parecida, ou aliás, idêntica a essa que a gente está lendo aqui. 3 Ratos Cegos e Outros Contos. 3 Ratos Cegos é uma história de 90 páginas. As outras histórias estão lá na casa das suas 20 páginas. Ou seja, isso aqui é quase uma noveleta de tão extensa que é essa história. Mas, obviamente, como todas as histórias de Agatha Christie, tem aquele pontinho de mistério, de suspense, e não exatamente muita ação, né? Mas é sempre aquelas coisas de colocar as peças do xadrez ou então do jogo de damas, sempre num arranjo que a gente nunca entende o que vai acontecer em seguida. Agatha Christie gosta de dar algumas pistas da resolução do mistério, mas a gente normalmente nunca percebe, ou seja, a maioria dos leitores nunca percebe. Alguns sagazes sim conseguem perceber logo de cara, ou é naquelas, né? Eu aposto que o fulano é o assassino e acaba acertando. Mas na verdade ninguém acerta o motivo, pode até acertar a pessoa, mas o motivo em si ele está sempre escondido no texto e dificilmente alguém saca exatamente o que é. Pois é, né? Quando a gente chega ao final das histórias de Agatha Christie, a gente sempre lembra quando foi mesmo que foi dito que aquele detalhe era deste culpado. Ah, sim, foi lá. Eu lembro, passei batido. É sempre assim. No caso aqui, há uma boa surpresa ao final. Aliás, tem umas reviravoltas interessantes nesse texto. Por isso que sim, sempre vale a pena dizer, né? Não devemos nunca revelar quem é o culpado aqui nessa história. Aliás, como qualquer outra história da Agatha Christie, para falar a verdade, né? Se bem que uma ou duas, acho que muita gente até conhece de outras histórias dela, né? O interessante aqui desse texto é que temos uma ação totalmente isolada, por causa justamente da nevasca que está acontecendo lá na região da hospedaria. Ninguém mais pode sair de lá ou entrar. Depois, em um certo momento, 1 metro e tanto de neve para tudo quanto é lado. Isso faz com que pouquíssimos personagens estejam participando ali dessa história. Basicamente os 4 hóspedes, os 2 proprietários, o casal Molly e Giles, e também o detetive da história. Tem que ter um detetive nas histórias de Agatha Christie, né? Que aparece também numa cena muito interessante. Ele aparece do nada, assim, aquela tempestade impede que todo mundo saia ali da hospedaria. E, claro, impede que todo mundo venha até ela. Mas o detetive consegue chegar de uma maneira inusitada, que obviamente eu não vou falar porque é um bom momento quando ele aparece em cena. Aliás, falando em cena, uma coisa que eu percebi muito facilmente quando estava lendo esse texto é que ele tem um jeitão e muito de uma peça de teatro. Pois uma coisa que caracteriza bem os textos teatrais é o momento de entrada e saída dos personagens. E geralmente as ações dos diálogos e os eventos em geral que acontecem no texto sempre estão focalizados numa sala ou num ambiente onde o pessoal entra e sai a todo momento. E a gente percebe, quando está acostumado com o texto teatral, que quase há uma deixa, né? Alguém fala tal coisa, uma palavra-chave, de repente alguém entra. Opa, estão falando a respeito de mim ou desse assunto? É sempre assim. Claro, né? Obviamente, esse texto, como eu já comentei, é encenado desde 1950. Na verdade, esse texto teve origem numa versão radiofônica. Depois, a Agatha Christie fez a versão em conto, esse texto em prosa que a gente leu aqui. E, claro, em seguida fez a versão teatral. Claro, o texto aqui desse conto, ele tem a prosa com um narrador que nos revela pensamentos de vários personagens.
uma coisa típica da prosa literária, ou seja, o texto não é teatral. As entradas, como eu comentei, é que são, e revela que sim, no fundo, desde aquela origem radiofônica, já era uma peça de teatro. Fica bem interessante ver essa peça, com certeza, porque em muitos momentos aqui do texto a gente percebe o pensamento principalmente da personagem Molly. Ela fica sempre na dúvida, até aquela tensão, né, de ter um assassinato ali dentro da sua propriedade. Isso deve ser bastante interessante como é passado para uma versão de teatro, afinal de contas a gente não pode ouvir os pensamentos dos personagens. Qual é a solução dada pela autora ali em cima de um palco? Infelizmente essa peça praticamente só é encenada lá em Londres, raramente ela foi para o resto do mundo. Portanto, aliás, por isso que dura tanto tempo essa encenação, né? Quem quiser ver, tem que ir lá naquele teatro específico lá em Londres. Enfim, a história aqui é bastante interessante. Sim, tem aquelas pegadinhas da Agatha Christie, fica enganando a gente. Praticamente ela arranja uma espécie de culpa para todo mundo, todos os 4 hóspedes e também os 2 proprietários. Chega um momento que você põe a culpa em qualquer um, que é a coisa típica também da Agatha Christie. E claro, aqueles detalhes quando vão aparecendo, que começam a incriminar um ou outro, aí você começa a fazer as apostas. E como eu disse, você acaba só acertando por um golpe de sorte. Uma coisa interessante aqui, é claro, esse inspetor que chega para fazer a investigação, chamado Trotter, ele é um pouquinho inexperiente, ele não é como aqueles personagens clássicos da Agatha Christie que a gente está acostumado, como Hercule Poirot ou a Miss Marple, que tem um domínio da investigação muito grande, sempre naquelas coisas da base de tirar um truque da cartola, de tão espertos que eles são. Já esse Trotter aqui não é lá muito espertinho, então às vezes a gente percebe que ele está tateando no escuro e talvez quase não vai descobrir quem é o culpado. Quer dizer, claro, sim, a solução acontece ao final da trama, porque obviamente é necessário, senão não seria uma história de investigação. E como em todas as histórias policiais, né, sempre tem aquele grande momento, né, onde o inspetor reúne todos os suspeitos num mesmo local, numa sala, e começa a fazer um certo jogo para meio que o culpado acabar se declarando. E é o que acontece aqui também ao final. É bastante interessante o que acontece por ali. E como eu disse, né, por causa daquela situação de isolamento em onde está a hospedaria por causa da neve, né, o único investigador disponível era o Trotter, né, e ele sim tinha uma maneira de chegar lá, apesar da neve. Enfim, talvez não fosse a pessoa ideal para resolver a situação, mas com certeza conseguiu. Enfim, faz muito tempo que eu não li uma história de Agatha Christie. Eu cheguei a ler uns 2 ou 3 romances e lá naquela ocasião não foi o caso de eu ter lido essa história. Eu não lembro quais foram, mas acho que se um dia eu pegar as histórias que eu li, com certeza vou lembrar que, essa aqui eu devo ter lido. E claro, provavelmente eu acho que eu não vou lembrar os culpados, né? Ou pelo menos assim espero, para até valer a pena ler novamente. E só para fechar aqui, o título da história, Três Ratos Cegos, tem a ver com uma canção infantil, assim como Agatha Christie fez em outras histórias super famosas, como por exemplo E Não Sobrou Nenhum, antigamente chamado o caso dos 10 negrinhos. Ou então, Os Três Porquinhos também, se eu não me engano, é outra história que é baseada numa canção infantil. E também, referente ao título, Três Ratos Cegos, aquele bilhete lá do começo da história indica que 3 pessoas vão morrer. Ou seja, a primeira já tinha falecido no comecinho, depois mais uma outra ali dentro da hospedaria, e ainda vai faltar uma terceira, quando aí a investigação já está em curso. Ou seja, Trotter tem que evitar que a terceira pessoa morra. Muito boa esta história. Enfim, para Os Três Ratos Cegos de Agatha Christie, eu atribuo 4,5 asteriscos. Não, eu não adivinhei quem era o culpado. E claro que o projeto Contos do Meu Dia continua na próxima segunda-feira com uma história de Clarice Lispector da sua coletânea A Legião Estrangeira. E sim, semana que vem também, na sexta-feira, a segunda história aqui de Os Três Ratos Cegos e Outros Contos de Agatha Christie. Mas, enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui em 2019 dentro do projeto. E tchau!